Estamos começando agora mais uma live entre elas. Vou convidar a doutora Yasmin Penalva para a gente conversar hoje sobre sono. Uma live dinâmica que vocês já nos enviaram todas as dúvidas e hoje a gente vai responder tudo que vocês quiserem. Doutora Yasmin já tá aqui, bora, doutora Yasmin, chegou chegando. Venha, doutora Yasmin, seja muito bem-vinda. Olá! Vamos juntas? Olha Deixa eu nós botar aqui o de novo. microfone aqui. Chama o povo, manda o link, Chamei manda aqui, mandei o aviãozinho. link no WhatsApp. Foram muitas dúvidas, viu? Muita gente Aham. sobre sono, sobre cansaço. Estão ouvindo? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Acho que tá tudo ok. Dessa vez não vai ter. Naquele dia eles derrubaram nossa live com Oi, 40 Tereza. minutos, Tereza, viu? pode me contar. Tá ok o microfone? Estão ouvindo bem? Para Estou. depois, quem vem pedir a gravação. Eu gosto do povo ao vivo, interagindo, perguntando. Tereza mandou um bocado de pergunta. Érica, tá ok o som? Tá tudo bem? Podemos começar a conversar, falar desse tema polêmico. Vamos Foram muitas lá. perguntas, viu? Esse é um tema, né, que mexe porque é uma grande queixa, principalmente das mulheres. Quantas mulheres aqui vivem a insônia? E como isso acaba perturbando o nosso juízo, né? É um tema muitíssimo importante, que impacta em muitas áreas da nossa vida. Não é só sobre descansar, é muito mais do que isso. É muito mais. Podemos começar a falar, trazer as Boa noite, dúvidas. boa noite. Boa noite, Nai. Muitas perguntas, hein, dona Tereza? Misericórdia. Acho que esse povo fez pós-graduação para fazer as perguntas para a gente, viu? Foi mesmo. Ai, que engraçado. Vamos lá. Sabe o que é que eu gosto de fazer uma analogia que eu acho interessante, doutora Yasmin? Conta. Eu digo assim, depois dos 35, 40 anos, quer dizer, coincidentemente ou não, lá por volta, quando a mulher está entrando no climatério, eu brinco, eu digo assim, sem ser dramática, tá certo? Uma analogia engraçada, mas para todo mundo refletir. É como se o corpo da gente, todos os órgãos se juntam e dizem assim: vou fazer uma convenção, vamos conversar aqui, um congresso. Quem é que vai acabar com ela primeiro? Porque Ah, se a gente for para lá para antigamente, na verdade, nossa expectativa de vida era 40, 47 anos. Então, quando dá 35, 40 anos, a função normal dos nossos órgãos começam a decair. Mas nessa história, quem é que vence essa guerra? O coração começa a acumular umas placas nas artérias, o fígado já não funciona como antes, o cérebro está mais lento, mas no meio disso tudo, o sono levanta a mão e diz assim: ei, se eu desregular ela, nada mais funciona direito. Então, eu ganho. Se eu me desorganizar, fica tranquilo que tudo vai por água abaixo. que vai acelerar ainda mais esse processo, né? Exatamente. Então, percebam que se o sono desorganizar, todo o resto vai por água abaixo. Não adianta você tentar tratar alguma coisa se você não dorme. Inclusive, dentro da longevidade humana, né, dessa área da medicina, o pilar número um é o sono. Então, se a pessoa não consegue dormir direito ou tem algum problema para dormir, esse pilar, ele tem que ser ajustado antes da gente pensar em qualquer outra coisa, de suplementação de vitaminas, de reposição hormonal e etc, etc. O sono, ele precisa estar ajustado. Por quê? Não é só sobre descansar, acordar no outro dia novo para um novo dia. Existe muito mais por trás disso, não é, doutora Milena? Muitas funções, muitos Muitas reações hormônios, acontecem enquanto a gente está dormindo. muitas E, reações, muitos hormônios são regulados enquanto a gente está dormindo. Muita coisa acontece enquanto a gente descansa e o nosso corpo é reparado. e aí a pessoa tem
normalmente tem pessoas que treinam, não conseguem ter resultado, ficam super inflamados, tem muita ansiedade, depressão, acorda com dor de cabeça, tem o cansaço extremo ao longo do dia, que nada resolve, pode tomar toda a quantidade de café que não resolve. E por que que isso acontece? Você consegue explicar um pouquinho do que só essa questão do sono pode acabar respondendo essas alterações que acontecem no nosso corpo? Pronto, vou explicar. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Se a gente dorme tarde, por exemplo, doutora, qual o risco de eu dormir tarde? Qual a hora? Vamos começar a dar dicas importantes. Qual a hora para eu dormir? Eu já te digo que você tem que estar dormindo antes das 23. Então, antes, porque 23 eu tenho que estar em sono profundo. Porque senão eu já estou atrasada para uma cascata de reações que vão acontecer. Quais são elas? Olha só que importante. Às 23 horas eu vou fazer pico de um hormônio importantíssimo que é o GH. Se eu não estiver dormindo, eu teria direito a um pico imenso e agora eu vou fazer um pico pequenininho. E eu estou abrindo mão de um hormônio que regula o quê? O GH me ajuda a formar o músculo que eu fui lá de manhã para academia, me carreguei o peso do mundo inteiro. Se eu não dormir e fizer um pico de GH, eu não formo músculo. Olha que importante. Outra coisa, ele regula minha insulina. Se eu perco o pico de GH, eu tenho uma tendência a desenvolver resistência à insulina. Qual o outro hormônio que regula? O hormônio grelina, que me dá fome. Você perde uma noite, no outro dia você está querendo comer o mundo todo e não sabe que foi por causa daquela noite que você perdeu. Quem aí é plantonista e sofre com isso? Eu era, né, na verdade, mas eu sofri muito com isso. Inclusive, Graças a cheguei a ganhar Deus. 10 quilos nessa minha época que eu trabalhava com plantão noturno. Leptina, outro hormônio que também é regulado. Então, enquanto um me dá fome, a grelina me dá fome, a leptina controla a minha saciedade. Então, eu como, mas eu estou desregulada e cada vez eu quero comer mais porque eu não me sinto saciada. Regula também, consolida a minha memória. Então, é tudo, eu posso culpar. Então, todo problema de memória é B12, todo problema de memória é hormonal. Não, gente. A gente precisa dar nome aos bois, até para eu entender qual é a causa da sua insônia. Então, olha só como é importante. Eu digo que para dormir bem, você tem que querer. Não adianta você, qual é o suplemento para dormir? Mas todo dia você passa das 23. Não faz o que tem que ser feito. Então, aí Não, a gente já viu. Pensando em longevidade, o ponto mais importante para essa questão da longevidade é o sono. O sono ele não é importante apenas para reparar, para fazer a gente se sentir descansada no outro dia. Ele participa de uma série de ações hormonais que vão melhorar a sua massa magra, diminuir a formação de gordura, melhorar realmente, reparar as intoxicações e danos que você acumulou ao longo do dia. Então, diminuindo a sua inflamação, melhorando o seu desempenho. Então, ele está melhorando o seu sistema imunológico. Então, ele está envolvido em uma série de outras coisas, diminuindo a ansiedade, depressão. Olha só quantas coisas que o nosso sono está envolvido. Não é só deitar, dormir para estar descansado para um novo dia. É tudo isso que está por trás, que é o que vai fazer o seu corpo, você construir um corpo mais forte para performar melhor no seu dia e melhorar a sua qualidade de vida. Mas aí vem a questão. Tudo bem, doutora, eu já entendi que é importante dormir. sim. Beleza, mas eu não consigo. O que será que está acontecendo comigo que eu não consigo dormir? Pera aí, guarde essa perguntinha aí. Porque eu falei do pico do GH, mas eu quero te contar o pico de outro hormônio fundamental nesse ciclo circadiano. O outro hormônio que eu ainda não falei, que a gente ainda não discutiu, é a tal famosa melatonina. Então, por volta das 3 da manhã, a gente faz um pico de melatonina. E a melatonina serve para quê? Eu vou tomar umas gotinhas de melatonina, não mudou nada na minha vida. Gente, a melatonina tem muitas funções no corpo. Ela é anti-inflamatória. Vamos aí fazer a lista. Ela é anti-inflamatória. Ela é anti-câncer.
ela é pró-longevidade. Ela regula milhares de funções no organismo. Ela te ajuda no seu sistema imunológico, como o doutor Yasmin falou. Então, a gente precisa sim fazer um pico de melatonina adequado, até porque ela vai contrapor meu pico, meu vale de cortisol. Então, é a melatonina, vocês ouvem falar, e o que é o tal do ciclo circadiano? É eu fazer um pico de melatonina às 3 da manhã e eu ter capacidade de regular, lá por volta de 5 ou 6 horas da manhã, fazer um pico de cortisol fisiológico e muito bem-vindo para que eu desperte e vá viver o meu dia com disposição. Se você não faz um pico adequado, os picos e vales na hora certa de cada hormônio, você vai se sentir cansado. Durante o dia. Então, E a gente precisa regular. E também existe um outro neurotransmissor, né? Que muita gente acha que é só tomar melatonina que vai dormir e vai resolver os seus problemas. Inclusive, é muito comum que as pessoas peguem uma melatonina ali da farmácia, tomem umas gotinhas, aí fala, doutor, eu até começo o sono, mas eu não consigo aprofundar. Eu continuo dormindo, acordando às 3 horas da manhã. E isso pode estar relacionado a um outro neurotransmissor chamado GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, que vai estar envolvido com outras suplementações que você pode estar em deficiência e até mesmo em deficiências hormonais. No caso, seria a progesterona. Então, olha que importante que a doutora Yasmin trouxe. Quando a gente entra no climatério, que hoje foi uma das dúvidas, teve uma paciente no grupo que foi muito cirúrgica na hora que ela disse assim: agora, depois dos 35, 40 anos, eu ajudando, né, a desenvolver o pensamento, o que é que acontece? Eu começo a ficar com um sono superficial. Qualquer coisa me acorda. Isso junta, gente, como eu sempre digo, a gente está ali no climatério, a mulher é cíclica. Estradiol, progesterona, estradiol, progesterona. Chega uma determinada idade, 35, 40, a progesterona despenca, vai embora sem dar tchau. E aí, meu sono começa a ficar superficial. Eu digo, você começa a perceber que você está envelhecendo, não é por causa dos pés de galinha, não. Eu ganhei de presente de aniversário, eu fiz 40 anos. No mês seguinte, eu comecei a ter despertar noturno. E sabe o que é o pior? Você não se toca, você não faz o cara crachar. Se às vezes eu, que sou médica, que trabalho com isso, outro dia eu ouvi uma colega falando a mesma coisa, Yasmin. Se prepare, viu? Se prepare, viu, novinha? Que o seu vai chegar. Fique atenta. Vou Bote o despertador aproveitar, para tocar aos precisa. 40 anos. Claro que não é assim, né, gente? Eu tô brincando. Não é assim, fez 40 comigo. Peraí, o meu não vai chegar porque, com fé em Deus, eu vou estar ligada a uma pessoa informada que eu sou. Assim que eu começar a sentir os primeiros sintomas, eu já vou lá ajustar o que precisa ser ajustado para não sentir Para essa não fase passando na sofrer. minha vida. Mas eu acho que eu estava distraída. Eu ouvi uma amiga que é ginecologista também, que trabalhou a vida inteira com isso, falando esses dias. A mesma coisa, porque, gente, acontece. Às vezes é uma coisa gradual, mas às vezes acontece de repente. É isso que eu estou dizendo. Eu dormi a minha vida inteira. Chegou com 40 anos lá, fiz em janeiro, em fevereiro, comecei a despertar. Qual foi eu, Milena, que trabalho com isso, fiz? Encontrei uma amiga no outro dia, depois de umas 3 noites seguidas. Encontro uma amiga psiquiatra e digo, me dá alguma coisa aí pra eu dormir, não é possível. Olha, se eu não me reconheci, porque de um dia para o outro, gente, você não se toca e diz assim, fiz 40 anos, por isso que eu digo, não queira fazer o diagnóstico sozinha. Busque ajuda, porque se nem casa de ferreiro, espeto de pau. Se nem eu no dia me toquei e comecei, mas tomei uma medicação, um dia, 2 dias, eu disse, vixe, isso me dá ressaca, não é isso. Aí você para, pensa na sua vida e diz assim, não, nunca precisei, meu corpo não precisa de uma medicação tarja preta ou um remédio controlado. O que é que está acontecendo comigo? Deixa eu ir buscar a causa. Justamente. E isso é algo que acontece muito. Nessa semana eu conversei com uma paciente, né, que me procurou e ela falou: doutor, eu não me reconheço mais, eu estou cansada ao extremo. Eu já fui na médica, em várias ginecologistas,
Apresenta os exames para ela, diz que está tudo normal, que não tem o que fazer ainda, porque eu não entrei na menopausa. Será que a gente precisa mesmo só olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, quando a gente entrar na falência do ovário? Antes disso, a gente sabe que existe o período do climatério, que as alterações hormonais estão acontecendo desde aquele momento e que isso tem impacto negativo na nossa vida. E aí vem uma mulher que não dorme direito, que fica estressada, ansiosa, com sintomas depressivos. Aí alguém falava, aí essa mesma médica que essa paciente procurou disse: você não tem nada o que repor agora, procure um psiquiatra que você vai resolver o seu problema. Será que o antidepressivo é o que essa paciente precisa? De jeito nenhum. Ela só precisa regular os hormônios. É isso que eu estou dizendo. Você precisa ir para alguém que estude, que entenda do ciclo feminino, que entenda que tem um desbalanço hormonal, um desequilíbrio hormonal, que a queda da progesterona deixa, sim, o sono mais superficial, a mulher mais ansiosa, uma cabeça mais agitada, menos relaxamento, faltam neurotransmissores da Acorda às felicidade. 3 da manhã, começa a pensar em mil coisas. Pior ainda se ela for empresária. Multitarefa, não precisa nem ser empresária, né? Basta ter, assim, uma vida tripla, Que cuidar tô da fazendo. casa, da família. Qual que não tem, né? É. Cuida da casa, cuida da família, do marido, dos filhos, pouco cuida de si, cuida do trabalho, tem que dar conta de tudo e vai ali, acha que é normal. Normal. Ah, deixei de dormir, não sei, deve ser isso. Aí você vai criando as desculpas para aquele sintoma e vai normalizando. Uma das Se desculpas é muito trabalho, é mesmo, a minha carga está muito pesada, e acha que só tem a ver com isso, com a carga de trabalho. Não consegue entender que tem deficiências no seu corpo, né? Que E está você não necessitando. enxerga que, às vezes, a vida sempre foi desafiadora e sempre vai ser, gente. Nós mulheres, nós temos muitas tarefas. Só que a gente precisa se lembrar que a gente sempre deu conta. Ah, mas agora com 40 você vai jogar a toalha e achar que é normal você viver cansada, ansiosa, desgastada, impaciente. Aí o casamento já fica, porque você tá ansiosa, impaciente. Gente, às vezes você começa a desenvolver síndrome do pânico. Você começa a ficar irritada, você não consegue mais sua socialização, você fica impaciente. Aquele povo vira o povo chato do trabalho, a amiga já não é mais agradável, o filho você só grita, aí o marido vem em casa te procurar de noite, você quer matar aquele homem que não tá entendendo, nem você tá se entendendo, você quer que ele te entenda. Então a gente precisa se acolher, entender que tem alterações sim que precisam ser tratadas, buscar ajuda para a gente mapear essa mulher. Existem várias outras alterações, como a gente vem trazendo aqui. Pode ter uma inflamação associada, sim, uma alimentação que precisa ser corrigida, um treino que precisa ser introduzido para que eu produza músculo e substâncias anti-inflamatórias para me ajudar nisso tudo. E um Tem que treino que não atrapalhe o sono, o horário do treino importa. O treino também importa. vai Vamos ajudar a falar? drenar a ansiedade, que atrapalha o sono. Vamos falar que horas é o treino que não atrapalha o sono. Eu vou ser muito honesta que eu digo, paciente minha tem que treinar de manhã, meio-dia, eu dou o limite até 17h30 se tem 35 anos. Depois, se duvidar, o treino faz mais mal do que bem. Doutora, é isso mesmo. Porque se você vai treinar e você vai fazer um pico de cortisol fisiológico do exercício físico, esse pico não vai descer a tempo de você ter um sono reparador. E você já entendeu que se você bagunça esse sono, você leva de avalanche tudo mais. Então, o sono, gente, é preciosíssimo. E não é de qualquer jeito que vocês vão dormir, vocês já perceberam, né? A gente não é uma máquina que a gente simplesmente chega à noite, tá lá, aquela confusão dentro de casa, 10 horas da noite. Ah, a doutora disse que eu tenho que dormir 10 da noite. Agora eu vou parar tudo e vou apertar o botão e vou dormir. Não é desse jeito. Você precisa programar o seu corpo para dormir desde a hora que você acorda.
assim, doutora? Porque quando eu acordo, em vez de eu estar lá olhando para o celular, a primeira coisa, a primeira luz que eu boto no meu olho é a luz do celular, eu estou estragando o pico de melatonina que vai acontecer daqui a 12, 14 horas. Então, o que é que você tem que fazer, criatura? Acordar é olhar para o lado de fora, se expor à luz solar 10, 15 minutos, fazer uma prece, se conectar com Deus e depois você começar o seu dia. Isso faz total diferença na sua vida. Perfeito. Amei. Vamos repetir, Inclusive, Yasmin? Amei. vamos. Pronto. Inclusive, foi o que eu fiz hoje. Meu dia foi tão produtivo, que eu falei assim, meu Deus, hoje eu Ai, querida, me acordei. arrepiei. Eu não tinha pacientes agendadas hoje, né? Hoje, no caso, hoje, nessa semana. E aí eu disse, bom, vou trabalhar, preciso trabalhar. Então, ontem à noite eu já me organizei, disse, ó, preciso resolver tudo isso amanhã. Eu vou dormir cedo, porque eu não aguento mais. Eu quero dormir, descansar e acordar cedo. Só que eu acordei, eu senti um chamado. Eu disse, olha, fica olhando, tava um ventinho aqui em casa, né? Eu fiquei olhando ali para aquele lado de fora. Foi bem na hora que eu estava falando com você e você estava falando sobre isso. E eu fiz, geralmente eu costumo fazer isso. Eu olho para a janela, porque tem uma vista bonita, né? Olho para o céu, falo com Deus, mais uns 10, 15 minutinhos ali de uma oração e depois volto, venho aqui para minha mesa trabalhar. E o meu dia foi sensacional. Sentei nessa mesa aqui, trabalhei pra caramba, Foi o sem que eu aquele estresse, disse. sem ansiedade. Olha que Foi diferença, né, Yasmin? Eu disse, será que as meninas estão entrando na live achando que a gente vai dizer da medicação nova que lançou, que custa em dólar? Gente, olha que dica, e é uma das mais. Ah, doutora, para. Ouça, ouça. Tenha humildade, tenha um coração humilde para aprender. Acorde e, como a primeira coisa que você faz, se exponha à luz solar. Seja abrir uma janela e deixar os raios entrarem. Você não precisa olhar diretamente para o sol, mas deixa aquela luminosidade, a luminosidade natural é infinitamente superior à luz artificial, que também serviria. Não vou mentir, mas a luz natural é infinitamente superior. Na hora que você abre, que aquelas luzes incidem, vai bater lá no núcleo supraquiasmático, a gente não precisa falar difícil, mas você, na mesma hora, seu pico de melatonina cai, porque você está acordando, mas ele já se programa para voltar daqui a 12 a 14 horas, para você voltar a produzir um novo pico. E aí, seu pico de cortisol acontece e sua disposição vem. Ah, doutora, fiz isso uma vez e não resolveu. Gente, o que é que a gente fala? Tudo que a gente fala aqui não é sobre milagre, é sobre um padrão. Então, se você faz isso repetidas vezes, todas as manhãs, aproveita esse momento também, como o doutor Yasmin disse, para se conectar, para pedir uma bênção, pedir a Deus um dia abençoado. Decidir não entrar na vibe do mundo estressor e dizer, hoje eu vou reagir diferente aos estresses que a vida me entregar. Hoje eu não vou criar expectativas de controlar as coisas. Eu já estou falando de estresse, de ansiedade, de conexão, de paz, porque neurocomportamento. de tudo isso é uma decisão. Se você vai de qualquer jeito ali, distraída, ah, aconteceu não sei o quê, ah, vou brigar no trânsito, não. Você tem que sair de casa disposta a ter um dia leve. As escolhas partem de você. Então, tudo isso a gente está falando de fisiologia e a gente está falando de escolhas de neurocomportamento que dão certo. São decisões, são atitudes que cientificamente resolvem e dão resultado no seu sono, no seu dia, na sua vida. E principalmente quando a gente fala em saúde feminina, né? Nós somos, eu sempre falo, somos diferentes dos homens. Os homens são uma coisa assim, linear. Nem queiram entender, Deus fez desse jeito. E a gente não é desse jeito. Então a gente precisa sair do automático. E tudo aquilo que a gente fizer tem que ser muito bem pensado. A gente tem que Consciente. pensar na hora que a gente acorda, o que é que a gente vai consumir nas primeiras horas do nosso dia, como a gente vai reagir aos problemas que vão surgir no dia, como a gente vai se relacionar com outras pessoas, com você mesma, com Deus, né? Então, é uma série de coisas que precisam ser avaliadas. O que você vai escolher para comer, a hora que você vai comer, aquilo que você vai comer.
a suplementação que você vai fazer, o horário que você vai tomar o seu café. Tem gente aí que gosta muito de café, não pode estar tomando café a qualquer hora, o Pronto. dia Então inteiro, na quantidade que quiser. vamos ser objetivas agora e dizer o que é que a gente tem que fazer, Yasmin? Pode. Até que horas eu Primeiro, devo hora de me dormir. alimentar, por exemplo? Primeiro, hora de dormir. A gente já falou que é antes das 23. Então, se 23 eu preciso estar em sono profundo, pensar que pelo menos 22h30 eu estou na cama. E antes disso, é simplesmente assim, estar Uma ali vendo isolinha. um monte de coisa na televisão, estressor, ou aqui, ó, trabalhando no WhatsApp, no computador, e chegar 10 horas, desligar tudo e dormir? Não. Existe a famosa higiene do sono, né? A gente precisa ali de pelo menos 1 a 2 horas longe das telas do celular, do tablet, da televisão, porque essa luz excita. Então imagine, eu acordei lá às 6 horas da manhã, aquela luz entrou nos meus olhos e me disse que entre 18 e 20 horas eu iria produzir melatonina. Na hora que meu corpo está começando a fazer um pico de melatonina, eu vou e fico grudada na tela e essa luz fica brigando. Eu estou avisando para meu corpo que está na hora de dormir e a luz está dizendo que é para eu continuar acordada, gente. Não tem Essa conta não como. fecha. A conta não fecha. Aí fica uma confusão, o pico de melatonina não se forma direito, você não consegue ter uma noite de sono reparadora e a culpa é do universo. Não sei o que é que está acontecendo. A escolha tem que ser, a escolha tem que ser consciente para tudo. Então a gente precisa saber as escolhas que a gente faz. Fora a hora de dormir. Então a gente já falou da hora de dormir. Fale até que horas a gente pode comer. Bom, o ideal é que você se alimente até 2 horas antes do horário de dormir. Então, se você vai dormir 10 horas, que você se alimente até no máximo 8 horas da noite. Uma refeição leve, de fácil digestão. Porque se você comer, por exemplo, carne vermelha, um carboidrato muito, muito carregado, o seu corpo, na hora que você tiver que se dedicar a dormir, ele vai estar ali brigando com o sistema nervoso simpático superativo para poder digerir aquela alimentação e vai ficar competindo com o relaxamento para dormir. Então, não faz sentido. Até 8 horas, então, 2 horas antes do seu horário de dormir, você vai fazer a sua refeição, de preferência uma refeição leve. Se você é daquelas pessoas que acorda muito cedo para treinar e acaba treinando em jejum, observe mais ainda esse horário, né, para que você não acabe estendendo muito. Você vai precisar comer uma quantidade de carboidrato interessante à noite, mas que não seja muito próximo da hora de dormir, mais importante ainda, né? E nada de alimentos estimulantes, de bebidas estimulantes depois das 17 horas. Eu sou mais xiita, né? Depois das 14 horas, eu já digo, não tome mais café, no máximo até Eu 3. sou assim, não, 17 não dá não. Não Café dá mais. tem que ser no máximo, a gente tem que pensar que tomou café de manhã, até quem gosta muito de café, que tome, né, mais uma xicrinha ou outra de manhã. Depois do almoço, Depois do almoço tem que ser a última, tem que estar muito bem definido na cabeça que até 14 horas é minha última xícara de café. E olhe lá, porque tem gente que é metabolizador lento da cafeína. Então, essas pessoas muitas vezes precisam parar até antes, precisa parar meio-dia, porque senão vai interferir no sono. Tem coisa que a gente vai ter que se testar. Eu vou testar, passar uma semana e não é assim, testei hoje e não tive resultado. Gente, o corpo precisa de tempo. A gente estraga as coisas com o tempo e a gente também conserta com o tempo. e olha Então, a só, gente como, precisa como testar. vira um ciclo vicioso, né? Eu acompanhei uma participante do Desafio Júlio Zero e ela disse que o maior desafio dela era tirar o café, porque ela tomava muito, muito café. Disse que toda a vida sempre sentia um cansaço muito extremo, então sempre sentia uma necessidade de café e não largava o café. E no desafio eu estipulei que era só até as 14 horas. E ela tentou seguir e conseguiu, né, durante esses 30 dias. E percebeu como realmente, de fato, as coisas estavam mudando. Mas Muda. foi fácil no primeiro dia, no primeiro momento? Não, ela teve crises, teve dor de cabeça, teve ansiedade, teve vários outros sintomas, mas ela se manteve firme ali naquela decisão, porque a gente precisa passar por um processo de desintoxicação. Até a gente reequilibrar, retomar aquele eixo,
é preciso tempo, gente. Então a mudança não vai acontecer. Ah, mudei hoje, amanhã eu já quero estar 100%, senão esse método não presta. Não. Método é um acompanhamento, é uma coisa que você faz repetidas vezes até dar certo. Então, o café é uma das coisas que eu vejo que atrapalha Vai muito. estimular. Tem muita gente viciada em café que não consegue E largar. lembrando que tem várias substâncias que têm cafeína, né? O chá É, aí preto, o cuidado chá com o preto, o chá chá verde. Então a gente tem que ter chamate, cuidado, chamate, várias substâncias estimulantes. A nicotina, para quem ainda fuma, tabagista, o álcool. E o álcool, vamos falar do álcool, porque tem gente que diz assim, né, Yasmin? Ah, eu vou tomar uma tacinha de vinho para relaxar. Gente, isso não é uma existe isso. falsa impressão. Porque o álcool realmente ele pode meio te derrubar. Mas seu sono é prejudicado. Porque Ele dá um relaxamento inicial, né? Mas depois você não consegue entrar evita. no sono profundo, que é onde você vai ter o tal do pico do hormônio GH, que é incrível, maravilhoso, seu músculo, seus hormônios, sua vida, e você está abrindo mão de um direito que é seu, fazer um pico. Todo mundo tem direito ao seu pico de GH, não abra a mão dele. Então a gente tem várias substâncias, coisinhas que vão acontecendo ao longo do dia. Quer dizer, eu acordo de manhã, não me exponho à luz solar. Depois eu passo o dia inteiro tomando café. Outras substâncias. Tomo álcool de noite. Faço o jejum o dia inteiro, porque eu faço jejum intermitente, vou pular o café da manhã, não vou comer quase nada no almoço, e chega de noite, quero devorar as paredes, saio comendo tudo e vou dormir com a barriga Acaba a cheia, com a digestão. glicose lá em cima, pico de Acaba. insulina. Muitas vezes, tanto o pico de insulina quanto a hipoglicemia podem te acordar e serem causas do despertar noturno. Quer dizer, a gente precisa estar atento a várias coisas. São muitas coisas que podem estar influenciando nesse sono. Então, hora de dormir até 11 horas da noite, essa pessoa tem que estar na Antes cama. 2 horas antes, evitar a tela, dela. relaxar. Troca a tela por um livro, por exemplo. Quanto tempo tem aí que você fala que não consegue ler, que perdeu o hábito da leitura? Aproveita esse momento da noite para poder fazer uma leitura. Observa a alimentação que você vai comer no jantar. Evita bebida, café estimulantes no final da noite também. E aí vamos para suplementações, Pode ser que inclusive mais. chás. Você quer ver, quando você falou, Yasmin, você sabia, quando a gente fala de regulação hormonal, então abaixa, a mulher que está no climatério lá, o ovário já não está mais tão produtivo como antes. E aí ela caiu a progesterona. Sono ficou superficial, fica mais irritada, mais ansiosa, o corpo também mudou, várias coisas acontecendo. Sono superficial, antes, menina, porque agora, sabe uma falsa, um mito que as pessoas dizem, porque agora eu acordo para fazer xixi. Aí eu vou te trazer duas informações. Primeira coisa, sua bexiga tem capacidade de armazenar o líquido durante toda a noite. Só que você sempre armazenou. Só que agora, por seu sono estar superficial, Seu quando sistema você nervoso acorda, simpático está ativado porque você não conseguiu relaxar. O que é que acontece? e desperta, você percebe que a bexiga está cheia. Aí você, eu acordei para fazer xixi. Não. Sua bexiga tem capacidade de armazenar. Você acordou porque seu sono está superficial. E, na verdade, na hora que a gente está fazendo uma reeducação desse sono, a orientação é você não levantar para fazer xixi. Para você ensinar para seu cérebro que não é certo você levantar para fazer xixi. É para você se manter dormindo. E isso faz parte de um treinamento para que você ensine para ele, olha, não vou levantar. E você voltar. Porque, gente, não é aceitável. O que é um sono reparador? É você dormir antes das 23, pegar o pico do GH, pegar o pico da melatonina, permanecer dormindo direto por no mínimo 6,5 a 7 horas de sono ininterrupto. Claro que tem a ver com eu acordar descansada, sim, mas eu preciso. Tem pessoas, tem variações de pessoas que vão dizer, mas com 5 horas eu fico bem.
Existem variações. Variações. Ninguém é igual a ninguém. Mas a O gente está falando normal, de uma média. a média é que seja de 7, tem pessoas que precisam de 7 a 9 horas de sono, né? Exatamente, de 7 a E a 9 horas. mulher precisa de mais horas de sono do que o homem. Isso Já é é possível, comprovado. viu, Débora? É possível que no consultório a gente consegue fazer um trabalho de formiguinha. Primeiro, um trabalho educativo, que é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ir para um checklist. Ó, lembrando aqui Vou que passar no esse final da checklist para a live, Débora, porque ela é minha paciente e ah, a gente vem maravilhosa. tentando. Esse é o grande desafio que a gente tem, e ela é empresária, muito comprometida com o trabalho, então tem aquele nível de estresse altíssimo, e eu preciso fazer junto com ela até mesmo esse checklist para ela poder Pronto. Porque a ver gente qual o inimigo invisível que está atrapalhando esse sono. Exatamente. Claro que a gente pode ter, tem alteração hormonal, tem o que é que eu estou fazendo ao longo do meu dia que eu mesma posso estar prejudicando o meu sono, exatamente como você disse. Tem alguma alteração fisiológica, é alguma substância, eu preciso de B12, eu preciso fornecer mais magnésio, mais glicina, aí a gente vai falar de suplementos que podem ajudar. Alteraram com a idade, o que é que a gente está precisando para ajudar? Mas a gente tem que ficar atento que não é assim, ah, passei a dormir mal e a culpa não é minha. Ou, aí o que eu ia complementar, às vezes você toma, tudo bem, chegamos à conclusão que está no climatério e o que lhe falta é progesterona. Doutora, tomei uma semana, um mês, ó, não serve para nada. Vocês sabiam que existem estudos que dizem que tem gente que precisa de 9 meses usando progesterona para ver o resultado efetivo? Então, gente, a gente precisa de paciência. Mas muitas ações são efetivas. Calma, vai dar certo. Eu posso ser muito honesta, eu não tenho nenhuma paciente que eu prescreva medicação para dormir. Eu consigo regular o sono de todo mundo, descobrindo a causa, o que aconteceu, para que essa mulher passasse a dormir mal. Então é trabalho de formiguinha, tem um trabalho educativo, você precisa querer sair da tela, você precisa querer, pronto, vamos tomar, já saí da tela, às vezes tem gente, fiz um momento de meditação, acalmei meus pensamentos. Quer ver uma coisa? Adianta eu levar todos os problemas para a cama? Vou Não. ficar ali, ó, amanhã eu tenho que resolver tal coisa, depois amanhã eu vou no Outra coisa, um mercado. exercício, isso acontece. As listas mentais É, que a gente vai fazendo, não é hora? tira da mente, bota no papel. Antes de dormir, eu tenho esse costume, porque Antes senão de eu dormir. fico na cama pensando, revisando aqui tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Então, eu digo, ó, vou agora anotar o que é que eu tenho. Isso aqui foi minha listinha de ontem, tá? Vou anotar tudo que eu tenho que fazer, tá. Pronto. Amanhã eu vou resolver. Acabou. Pronto. Quando você escreve, você tá ali fazendo um sinal para o seu cérebro de que está anotado, esse problema vai acabar aqui e amanhã ele vai ser resolvido. Pronto. Bruna Então tá não falando deixa, uma tenta, coisa tenta maravilhosa. verbalizar dessa maneira. Bruna tá falando uma coisa maravilhosa. A gente vai ter que fazer uma live de neurocomportamento, assim, que neurocomportamento pega uma live inteira. Mas a gente está acostumada a passar o dia deixando o cérebro em alerta, avisando para o cérebro. Eu brinco que é mandando fake news. Ai, meu Deus, o boleto. Ai, a criança ligou da escola. Ai, meu Deus, eu tenho que resolver isso. E você passa o dia inteiro dizendo para seu cérebro que você está em risco iminente à vida. Mentira! Ninguém vai morrer. Mas você fica o dia inteiro fazendo pico de cortisol e esse padrão se repete durante a noite. Aí você acorda em cada pico de cortisol que você faz. Isso acontece também com mulheres que trabalharam muitos anos em plantão, muitos anos, 10, 15 anos em plantão noturno. Depois, para tentar regularizar isso daí, leva um tempo, né? Porque o nosso corpo, o corpo dessa mulher ficou programado que à noite fica nessa confusão, nesse estresse de que qualquer hora ela tem que acordar para resolver, para apagar um incêndio, né? E a gente precisa reprogramar esse cérebro novamente. Net diz, né? Ela relatou hoje, por exemplo, que ela dorme apenas 5 horas e não acorda cansada. Quer dizer, ela é uma mulher fora do padrão. Que geralmente, como a gente disse, os adultos em geral precisam de 7 a 9 horas de sono por dia. E ela, com 5 horas, ela se sente recuperada. Claro que a gente precisa entender. Será que fazendo uma investigação
essa quantidade de sono realmente reflete saúde? A gente precisa. Será que essa falta de sono está aumentando o peso? Está deixando a pessoa inflamada? Está alterando uma insulina, uma leptina? Come mais? A gente precisa fazer uma avaliação aprofundada para entender se está ok ou se a gente precisa caprichar mais para fazer essa noite se estender por 7 horas. Inclusive, você falou aí sobre leptina e grelina, e, gente, dentro do tratamento de emagrecimento, ajudar essa pessoa a dormir de forma mais eficaz faz parte do tratamento também. Porque essa noite vai trazer uma regulação hormonal, como a doutora Milena falou. Pico de GH, formação de músculo, diminuição de acúmulo de gordura, melhora da resposta à insulina. Tudo isso vai impactar Olha no o que controle Nai da está falando fome. aqui. Nai, eu trago muito isso para ansiedade. Olha, a gente falando de neurocomportamento, eu sou apaixonada, né? Quando a gente fala, ó, eu já fiquei uma noite sem dormir porque reclamaram de mim. Preciso trabalhar isso. A gente precisa mesmo. Porque olha só, o que é a ansiedade? É eu ter a expectativa do controle. Tem horas que a gente tem que ser bem racional. E eu digo assim, você ir para a cama e você ficar sem dormir, pensando, ruminando Aquele aquilo que problema. você está incomodada, muda a situação? Não. Vai resolver? O que foi falado não se tira. Eu vou escolher dormir, parar de pensar e amanhã eu penso no que vai fazer. A gente não controla a boca do outro que falou. Gente, o outro não tá nem aí pra gente. A gente fica se incomodando demais com o outro. Então a gente vai Você não desenvolvendo. merece perder o seu sono por causa da opinião alheia, querida. Porque no outro dia eles já estão falando mal de outra pessoa, já esqueceu de você. Eu costumo dizer isso. Você vai fazer pico de cortisol por causa dessa pessoa, você vai engordar por ela merece que você engorde por ela. Para, gente, deixa. Abre mão, sabe? Então a gente precisa se educar. Existem várias formas da gente se educar, se adestrar para isso. E uma delas é você trazer para a consciência e dizer assim: poxa, vai adiantar eu ficar pensando? Não, eu preciso dormir. Se eu dormir, tiver um sono reparador e amanhã acordar disposta, eu decido o que fazer. Então a gente precisa ter conhecimento para a gente fazer escolhas construtivas de pessoas que se amam. O que é autoestima? É você aprender a fazer escolha construtiva para você. Se eu me amo e eu sei que o sono é um pilar mega importante, eu preciso aprender, eu preciso entender sobre esse negócio. Que horas é que eu quero dormir? Que horas eu preciso dormir? Não é o que eu quero. Eu sempre brinco, não é time de futebol, cada um diz uma coisa, não. Que horas eu preciso dormir? E quantas horas eu preciso permanecer dormindo? O que eu preciso fazer para me manter dormindo? Então a gente vai. O que foi que alterou meu sono? Por que hoje eu durmo diferente? É a progesterona que foi embora? Eu posso repor? Existe essa reposição? Quem vai me ajudar? Então, é uma médica ginecologista, é uma nutróloga que entende disso com responsabilidade para eu entregar a minha saúde. Então, é sobre isso, gente. A gente precisa buscar ajuda. Porque você não vai chegar no balcão da farmácia e dizer, me dá aí uma progesterona. Não é assim. É. Inclusive, não é só a progesterona que está envolvida no sono, né? Todos os hormônios sexuais, eles estão envolvidos em alguma etapa do sono. A progesterona é a questão do relaxamento, o estradiol é a nossa termorregulação, então aquela mulher que está com queda de estradiol já começa a ter aqueles fogachos que aparecem principalmente à noite, esses fogachos vão fragmentar o sono ao longo da noite, fazendo essa mulher despertar toda hora, quebrando esse sono, quebrando o ciclo da melatonina e fazendo com que ela não tenha o sono reparador. E do mesmo jeito, a testosterona depois, mais lá na frente, se ela está em queda, ela pode estar envolvida no seu nível de energia e disposição ao longo do dia. Então, tudo isso vai interferir nesse ciclo de sono, descanso, energia. Todos esses hormônios, eles têm uma responsabilidade nessa cascata hormonal. Sim, E outra senhora. coisa muito importante, banho, eu gosto sempre de falar.
existe sempre essa relação, gente, cortisol, melatonina no nosso dia. Então, a gente acorda, o correto é que o cortisol fique alto, a melatonina diminua, e isso vai mudando ao longo do dia, né? E de manhã, vocês sabiam que seria mais interessante para vocês ajudar vocês a acordarem aí para a vida, é tomar um banho gelado. Vocês sabiam que o banho gelado aumenta o cortisol? Eu, particularmente, o que é que eu faço? Tomo primeiro um banho quentinho, né? Me higienizo lá com banho quente. Depois eu tomo uma Uma ducha de ducha. água fria. E aí eu saio relaxada para começar Literalmente o uma dia. ducha de água fria. Exatamente. Eu mesma já me dou uma ducha de água fria depois do banho quente. E aí vou começar o dia. E à noite eu já faço o ritual contrário. Eu chego, mesmo que aqui seja um lugar quente, né? Mas eu tomo um banhozinho bem quentinho. E é um momento que eu tenho para. É um ritual para mim. Esse momento de chegar em casa, o momento de relaxar, começar a fazer a higiene do sono, tomar um chá, tomar um banho quente. Nesse banho quente, o que é que eu sempre faço? Desligo a luz do meu banheiro, ligo a luz amarela que tem ali indireta, boto uma musiquinha no banho e começo a tomar o meu banho de uma forma Acalmar os relaxante, pensamentos. acalmando, às vezes agradecendo por tudo que aconteceu, de bom, de ruim. E, enfim, já dando aquele sinal de relaxamento para o nosso corpo. O banho quente vai ajustar a nossa temperatura, vai fazer com que aquele momento seja mais gostoso, vai relaxar, vai diminuir o cortisol, já vai contribuir para a produção de melatonina. Então, tudo isso, olha, veja quantas coisas. É uma engenharia, gente. Não é assim, do É, nada. é. Não é uma forma direta. Mas É às uma, vezes é a uma pessoa quer alquimia, a na pílula verdade. mágica. Tem gente que diz que é bruxaria. Você vai começar a bruxaria para dormir? Vou apagar a luz, vou tomar um banho, vou botar uma música, vou relaxar, vou cantar, enfim. Eu E olha faço que se a gente fosse fazer em borrifo casa, alfazema pela casa, tomo banho de alfazema. Até o meu desodorante é de alfazema. Na verdade, é de lavanda, que é a mesma coisa, né? É relaxante também. até o que dizem, né, é que é pra gente transformar a casa da gente de noite numa caverna. Como se a gente fosse, então, é para o certo, se a gente for ser no rigor da lei. Primeiro, chegou de noite em casa, já devia estar todo mundo. Eu disse que eu ia mandar, tô doida para mandar. Eu tinha um óculos amarelo, na minha última mudança ele sumiu. Então eu preciso voltar a fazer um óculos de lentes amarelas ou alaranjadas, porque na hora que a luz incide, passa pela lente amarela ou alaranjada, isso muda a incidência que vai entrar lá pela pupila, vai chegar no mesmo núcleo lá no cérebro, para avisar que está anoitecendo. Porque é isso que eu digo, a gente fica confundindo o cérebro. Tá na hora de dormir, a gente está cheio de luz entrando nos olhos. Então, o certo é a gente, de noite, abaixar todas as luzes da casa. Da preferência as luzes amarelas, não a luz branca. E a gente deveria manter só um abajur no canto da casa. Ai, doutora, que estranho. A gente está falando como deveria ser. Cada um vai testar e vai fazendo à medida, não é? Vou fazer tudo. Vai mudando. Faz um óculos de lente amarela. Tem lente, tem óculos de lente amarela super acessível. Diminui as luzes da casa. Toma esse banho morno. Prepara, começa, se despede das telas. Decide que, gente, a partir de agora, vamos falar mais baixo. Tá na hora de ir acalmando a Educa os mente. seus filhos também para esse momento, né? Exatamente. Então, tá na hora de todo mundo pegar um livro em casa, zero tela. Vamos ler um pouco, vamos conversar sobre o que vamos agradecer. Essa parece besteira, né? Ah, lá vem, diário da gratidão, mas é você falar. Cada um falar sobre uma coisa que foi incrível no seu dia, uma coisa que você quer agradecer no seu dia, e sempre tem. Por pior que o dia tenha sido, hoje o dia foi diferente, foi desafiador, mas sempre tem o que você agradecer. E você trazer esse pensamento de paz, de tranquilidade para você antes de você deitar, fazer seu momento de oração e preparar um chazinho Quais são os chás, relaxante, opções de chás, doutora Milena? calmante. Temos vários. Temos um que a gente pode fazer em chá ou em cápsula, que é o mulungu. Amo. Olha, maravilhoso para pensamentos acelerados. Tem na esquina de casa, nessas casinhas de chá natural, tem mulungu. Ou a gente pode fazer em cápsula. Tem chá de camomila.
Tem vários chás calmantes. Eu gosto de onde você pegar uma folha inteira de alface, com Sim, talo, quero fazer esse teste da folha de alface. passa o chá de alface. Você vai pegar, botar uma folha grande de alface, com talo, bota uma aguinha morna, abafa, rala uma noz moscada, deixa ali na sua cabeceira. Já fez tudo, já seguiu o horário, já baixou a luz, já tomou seu banho, já fez seu ritual, seu agradecimento, sua oração, já tá tudo ok. Temperatura do quarto, importante, preferencialmente entre 18 e 22 graus. A temperatura baixa ajuda você a dormir. E uma coisa fundamental, quarto todo escuro, nem a luz do LED, do ar-condicionado ou da televisão deve ficar descoberta. Cobre, bota um adesivozinho. Ou, doutora, mas mesmo com blackout, entra uma fresta de luz, pega o tapa-olho. Hoje existem uns até que tem que eles são mais côncavos assim, né? Para quem usa lá seus Sim. cílios. Bota, são super confortáveis e você consegue escurecer tudo. Essa região também. Se tiver entrando fresta pela sua luz, pela cortina, aí você coloca também, pode colocar um isso filme, né? Um blackout no vidro para poder cobrir ali. Até porque, por mais que a gente utilize, lógico que uma frestazinha talvez não atrapalhe tanto. Mas tem gente que acha que pode deixar a luz acesa e botar só isso daqui, tapando o olho, mas a gente tem receptor de melatonina por todo o nosso corpo. Por isso que, por mais que a gente tape, se tem luz, a gente sente que realmente não está escuro. A gente sabe que não está, né? Mas, lógico que isso pode vir a somar diante de E todas essas. existe a recomendação, né? Que tem muita gente, mas eu adoro dormir na frente da televisão. Não vai dar. Não, nem televisão no meu quarto tem. Inclusive, Não, quando a eu também arquiteta não foi tenho. fazer o projeto aqui de casa, ela botou um painel. Eu disse, não, pode tirar esse painel. Eu disse, você não Não, vai botar televisão no agradeço. seu quarto? Deus me livre, faz mal. Não, não pode, não pode mesmo. Cama é para dormir e namorar. Ponto final. Não é para ficar. Gente, o cérebro aprende. Se você fica assistindo televisão e dando estímulo, se você fica lá no celular, aprende a fazer. Cada coisa tem que ter um lugar para ser feito. Cama é sexo e sono. Bota isso na cabeça. Isso mesmo. Quarto totalmente escuro, temperatura agradável, aí você vai encontrar a sua melhor temperatura, né? Tem gente que é. Eu, por exemplo, gosto de 22 graus. Se botar muito baixo, eu começo a sentir frio. Fica Sentir frio, desconfortável e pode te acordar. isso. Então, se tiver muito calor, vai acordar também. Então, se Vai. ajuste a temperatura para que você ache agradável. Você pode borrifar lavanda, alfazema na sua fronha, Sim, né? sim. No quarto, no ambiente. É, óleozinho Óleo essencial de essencial. lavanda é maravilhoso. Se banhar, ter sempre, sabia que é importante também você ter sempre o seu perfumezinho de dormir, de preferência de lavanda, alfazema, também contribui. Gera uma memória afetiva no seu cérebro de que é hora de dormir. Então, vê quantos sinais que a gente. Não é só botão de liga, desliga, né? São vários sinais que a gente tem que dar para o nosso corpo, para ele entender que é hora de dormir. O que mais que a gente falou? Aí imagine, depois da gente falar tudo isso, a pessoa chega e diz assim: doutora, me diz um suplemento para eu dormir. Imagine, um suplemento que vai regular o quê? Que parte de tudo que a gente falou? O que é que será que está desregulado na sua vida? O que é que está faltando fazer? Mas existem suplementos que vão promover relaxamento mental e relaxamento muscular, literalmente, para você, para seu corpo e sua mente relaxarem, sim. Então, existem alguns suplementos que podem ajudar. Existem suplementos que podem ser precursores de neurotransmissores, que vão facilitar. Então, tem o triptofano, que vai ser precursor de serotonina e depois de melatonina. Tem a própria melatonina. Tem magnésio, pode ser o magnésio bisglicinato, pode ser Glicina, a glicina, um aminoácido que vai ajudar no relaxamento. Tem o inositol. Quer dizer, a gente tem várias. Exatamente, Dilminha. A saída é a mudança comportamental. Por isso que eu digo, para dormir você tem que querer. Não é involuntário. Vou deitar e vou esperar o milagre acontecer. Passei o dia todo estressada.
tomei café a tarde inteira, o dia inteiro, entrei pela noite, estressada, tô aqui com a cara na tela, a luz focando no meu rosto, nos meus olhos, me aborreci, acabei de ter uma briga, tô aqui ruminando e tá achando que vai deitar e vai, pronto, dormir. Gente, quando a gente tem 20 anos, 18, isso deve acontecer, mas hoje mais não. Hoje, cuidar do sono não é luxo, é tratamento. E É todo tratamento. tratamento tem etapas, etapas que Lembram o que a precisam gente ser disse no início da respeitadas. live? Se você desregula o sono, é difícil você tratar a resistência à insulina. É difícil você querer segurar o colesterol. É Ganhar difícil você músculo, segurar a síndrome metabólica, regular os hormônios, ansiedade, depressão. formar músculo. Quer dizer, tudo tá envolvido e misturado. Doutora, mas você falou isso também da inflamação, é verdade. Então a gente precisa. Por que a gente precisa de um médico, gente? Porque é muita coisa. Então a gente vai pontinho a pontinho. Ah, significa que eu vou tomar milhões de medicamentos? Não. Eu te ensino a dormir, regulo o seu hormônio, te Você ensino a pode até treinar, a acabar comer. tomando menos medicamentos, né? No final das contas. Exatamente. Então, faltou a E gente outra falar o coisa que quê? acontece também, Milena, com essa questão toda de muitos médicos acabarem confundindo, não saber conduzir essas alterações, né, que acontecem na qualidade do sono da mulher e acabar encaminhando para um psiquiatra. O grande perigo disso é de você cair num remédio tarja preta, num antidepressivo, num ansiolítico, Dificílimo de ser retirado depois. difícil de ser retirado, e eles podem impactar, podem Na favorecer o memória, na surgimento cognição. de outras demências no processo de envelhecimento. Então, muito Triste, cuidado. Não pensar, é triste. só um Rivotrilzinho, é só um Zolpidem. Não. Isso daí, aí a pessoa fala, não quero um Rivotril e Zolpidem, também não vou cair na melatonina. Gente, é totalmente diferente. Rivotril e Zolpidem são medicamentos que podem te causar uma demência no futuro, e a melatonina é um suplemento. É uma É um coisa que a gente hormônio, vai na verdade, ajustar. né? É um hormônio, não é sedativo. Você naturalmente produz e com o tempo seu corpo vai caindo a produção. Então, se for preciso, a gente dar um pouquinho, só que a gente também precisa lembrar que melatonina não é dose dependente. Então, às vezes, é uma gota de melatonina que tem 0,21 que já faz efeito para você. E as pessoas estão achando que tem que ser uma 10 dose miligramas. cavalar. Não é assim que funciona. Outra coisa que é muito importante, diante de tudo isso, digamos que eu fiz tudo certo, doutor, e ainda assim eu não sei o que está acontecendo, não consigo dormir. Uma avaliação de polissonografia pode ser necessária para descartar a apneia do sono, que é quando a pessoa, né, ao dormir, começa a roncar e tem momentos de que não consegue respirar. Isso pode ser ocasionado também pelo excesso de peso. Sim. Pessoas que estão acima do peso podem sofrer com a apneia do sono e ter o sono piorado. E aí vem essa bola de neve que a gente acabou de explicar para vocês. Lembrando que tudo isso aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de infarto e AVC, então tem que ser tratado. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? A Faltou gente responder alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tragam. O momento é esse. Vou contar que para quem entrou na live hoje, falem no grupo. Vai ter brinde. um brinde Então, especial. brinde especial. Vamos falar um resumo de tudo que a gente falou aqui, trazendo dicas importantíssimas, um checklist, falando de tudo, falando de tudo que cada pessoa precisa para tudo que é importante. Doutora, mas foi muita informação. Juntamos tudo e Vamos vai dar ser o guia de disponibilizado. bolso para o sono perfeito. Dia de bolso para o sono maravilhoso que você merece. Merece E mesmo. aí, o que é que cada uma... Coloquem aí nos comentários o que é que cada uma amanhã vai começar a fazer. Me contem. Qual vai ser a primeira A gente mudança? manda lá no Julie tá perguntando. Lá No nos grupo que nós stories. temos. Nos stories de doutora Yasmin e nos stories de doutora Milena, tem o link do grupo.
Eu não sei se a gente consegue mandar aqui, mas olhem nos stories, tem um link do grupo. Porque amanhã mesmo a gente começa a fomentar. Me contem quem participou da live, quem quer o guia de bolso, quem quer a Ficou gravação mais da alguma live. dúvida? A gente vai abrir Semana passada a espaço. gente deu voucher de desconto. E aí, cada dia a gente está fazendo uma ação. Eu quero que vocês venham. Ó, Ó, o homem Vilma dorme mais. perguntou. A vida não é justa, Vilminha. Aceita. Aceita, homem não é igual a mulher. Senão era todo mundo binário, como é que fala? De todos a mesma coisa. Não é. É diferente. Ai. E não adianta a Gente, gente brigar contra a natureza, é não. aceitar que funcionamos diferentes. Olha quanta coisa que a gente falou. Estradiol, progesterona, né, que são nossos principais hormônios. No homem é a testosterona. É diferente. Somos uma montanha russa. Nossa saúde depende de vários Mas a fatores gente que tem um você bocado de precisa coisa melhor observar. do que eles. Fica tranquila. É assim mesmo, né? Tudo que é maravilhoso é mais complexo mesmo, não tem jeito. É mais difícil acesso, é mais difícil de cuidar, é assim. Ó, e manda cuidar desse ronco, viu? Manda cuidar desse ronco. Ó, o risco Ronca que cardiovascular aí. incomoda. Inclusive, dormir com pessoas que roncam atrapalha o sono também. Então, seu marido Total. precisa se tratar, fazer esse exame para saber se ele tem apneia, que provavelmente tem, né? Quem ronca já é um sinal de que não dorme bem. Por mais que ele durma a noite inteira, ele não está tendo sono de qualidade. Isso é um risco cardiovascular para Risco ele. cardiovascular. E está Risco de atrapalhando você infartar e também. de ter Então, AVC. E atrapalha a companheira. Gente, eu não tô ou brincando, não. muda Sabe de aqueles. quarto, Tem ou manda aqueles ele usar um tapa. CPAP. Tem aqueles. Aquele. Como é que a gente chama? Protetor auricular. Protetor auricular de espuminha. O certo era a senhora usar, viu, senhora aí? Outra coisa, gente, é muito importante essa parte comportamental. Às vezes, trabalhar em terapia, tem a acupuntura que pode ajudar também a estimular pontos de relaxamento. Tem a hipnose que pode tentar resgatar ali. Por que que essa mulher. Gente, não é, tem cérebro que aguente viver sob estímulo 14, 16 horas por dia, fazendo pico de cortisol, enlouquecendo o dia inteiro ali, parecendo que você está só resolvendo, você é uma resolvedora de problemas e achar que você vai desmaiar quando der 22 horas. Não é assim. Seu corpo precisa de um preparo. A gente precisa aprender a viver em outro ritmo. Ah, mas o mundo tá frenético, tá tudo muito rápido, tá? Mas você tem é, acesso à informação e você já está percebendo que se você for nesse ritmo, não vai dar certo. Você vai adoecer. Inclusive, foi uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, né? Nós, mulheres, hoje, assumimos muitas funções. Antes a gente só ficava dentro de casa, era uma coisa, era trabalho, um trabalho invisível, mas não era na mesma demanda. Hoje, a gente quer trabalhar fora, porque a gente quer procurar nossa independência, nosso melhor para nós, para nossa família. Mas ao mesmo tempo, a gente não quer largar a mão da nossa família, a gente quer dar o melhor, a gente quer ser melhor em todas as áreas, a 100%. Então, a gente está hoje muito mais sobrecarregado do que há anos atrás. Se Achei a gente não maravilhoso. olhar com atenção cada fase, cada ponto, sono, alimentação, atividade física, se a gente realmente não se cuidar, não olhar com carinho para tudo isso, com muito zelo, a gente vai entrar em colapso. E aí depois chega a tal da menopausa e é só ladeira abaixo mesmo. Um corpo fragilizado, né? De tanto estar tentando apagar incêndios em tudo quanto é área, e depois vem a queda hormonal para impactar e terminar de enterrar essa mulher. Então, vocês precisam estar atentas à sua saúde, aos sinais que o seu corpo está dando e buscar ajuda especializada, porque sozinha você não vai conseguir resolver tudo. Você precisa de ter pessoas com qualificação, com experiência, que entendam do que está acontecendo para te ajudar de fato. E não dizer, só vou te ajudar se o seu exame estiver errado, se acontecer isso ou aquilo. Se você está ali, né, na frente, dando prova de que você precisa de ajuda. Você está pedindo socorro. Seu exame pode estar até normal ou considerado normal para parâmetros antigos, Antigos. antigos. Mas que você precisa ser olhada, acolhida. A gente não trata papel. Eu sempre digo, a gente não trata um número no papel, nem um número na balança. Eu preciso ouvir essa mulher. Ela está me dizendo que está em sofrimento. Alguma coisa está acontecendo e tem tratamento para tudo.
ok? Naí, amei. Cada live que passa é um conhecimento diferente, verdade. Que Tô bom que achando, estamos contribuindo, né? não é super enriquecedor. Fiquem ligadas. Vamos para os grupos, porque no grupo amanhã a gente movimenta. Quem participou, o que é que foi legal? Ainda ficou alguma dúvida? O que é que faltou falar? Se vocês quiserem trazer as perguntas, ainda temos aqui mais 2 minutinhos para a gente se despedir. Mas a gente tem disponibilizado a gravação da live. A gente vai disponibilizar, seja um cupom, um voucher, o guia de bolso com todas as informações mais importantes, com um checklistzinho no final. Ó, o que é que eu vou fazer de diferente a partir de amanhã? Eu vou dizer o que é que eu vou fazer. Amanhã eu vou ter o cuidado de abrir a janela, deixar os raios solares incidirem, que essa é uma das ações mais importantes e ela precisa ser repetida diariamente. Vou fazer minha oração, vou começar meu dia agradecendo e tenho certeza que meu dia vai ser incrível. E o meu também. Quero repetir de novo a mesma fórmula de hoje. Tem coisa que é para ser todo dia, né, Yasmin? Exatamente. Vamos, Exatamente. meu amor. O que é bom é todo dia. Assim como malhar, a musculação, o exercício físico é maravilhoso, gente. Porque você malha, seu corpo tem uma. Os músculos produzem uma inflamação boa, produz anti-inflamatórios para seu corpo, trazem um cansaço certo para que de noite você durma. A gente Até ele precisa. ajuda a pessoa a ficar com preguiça, né? Ah, não consigo, tô com energia. Não. Gente, vai ajustando uma coisinha a outra, você vai ver que as coisas vão começar a caminhar de uma maneira melhor. Mas você precisa dar o primeiro passo, ser paciente e persistente com as suas decisões. Exatamente. Às vezes levamos, né, 10, 15, 20 anos mudando os nossos padrões, bagunçando a nossa cabeça, o nosso corpo, o nosso ritmo, e a gente quer que em uma noite, uma xícara de chá, uma cápsula resolva toda a minha vida. Calma, gente. Se você fizer com regularidade, se você organizar o que seu corpo está pedindo, der o suplemento que está faltando, der o hormônio que está faltando, começar a silenciar a mente, acalmar o corpo, vai dar resultado. Confiem. Que a Outra gente vê coisa que eu isso todo lembrei dia. também sobre o celular, evitem estar carregando o celular do lado da cabeceira da cama, né? E, se possível, coloca no Em modo outro avião o cômodo. celular também. E vou falar uma coisa polêmica. Se puder, ainda desliga o Wi-Fi da casa. É, Na exatamente. hora de dormir. Na Quem hora tem de dormir. coragem? Quem tem coragem? Quero ver aí, desafio da semana. Quem vai dormir com o Wi-Fi desligado e o celular no Pois modo é. avião? Pois é. Tem pequenas coisas que a gente vai descobrindo. Quer dizer, você diz assim, pronto, hoje dá tempo. Ó. Que horas são? A gente não atrapalha o sono de ninguém. Então, ainda dá tempo de fazer quem ainda não jantou tem que ir comer rápido, um jantar leve, Essa hora vai ter que ser uma coisinha bem leve, bem leve, chazinho. come leve, já prepara o jantar, o chazinho, bota na cabeceira, toma seu banho quente, pega um livrinho para ler, faz sua oração, acalma os pensamentos, já sai diminuindo as luzes todas da casa. Se tiver um abajurzinho, liga no cantinho e começa a fazer seu ritual. Comece hoje. O que é que você vai fazer hoje? Ah, mas eu descobri que eu não tenho alface. Tudo bem, gente. Amanhã você compra o alface? A gente vai, não é pronto. E Yasmin falou uma coisa ótima. A gente quer fazer tudo, mas em nenhum momento eu lhe disse para ser perfeita. A decisão de não ser perfeita é uma das maiores decisões de alto amor que você pode ter. Ninguém vai ser perfeito. Então, ai, doutor, então eu tenho que esticar esse checklist do início, do primeiro ao último. Não, comece aos poucos. Só vá fazendo e vá percebendo como você já tem resultado. E esse negócio de checklist é bem legal, que você pode fazer um checklist hoje dos hábitos que você já tem, daqui a um mês você fazer novamente dos que você adquiriu, depois no outro mês já ir, e aí você vai observar a sua evolução.
E isso é muito importante para a gente sair do automático, começar a entender melhor o nosso corpo, as nossas ações e saber no que a gente está precisando melhorar para contribuir para a nossa qualidade de vida, né? Não vai esperar só que algo mágico aconteça. Você precisa Não tem participar dessa mágica. condução também, ter consciência, autoconhecimento e vontade e decisão para tomar, para resolver suas coisas. Exatamente. Tem que querer. Para dormir, você tem que querer. É um ato, é uma escolha de amor por você. Então, boa noite, pessoal. Agradeço Ai, sabe que eu me divirto? demais. Eu amo. Tô ficando Eu, viciada nesse negócio de fazer live aqui, viu, e Yasmin? eu Com amo essa esse conversa tema, com esse então. povo. Eu Hã? digo para as minhas pacientes que eu gosto de botar todo mundo para dormir. Eu amo esse tema, porque eu me ressignifiquei quando eu consegui. Eu tinha as crises de insônia na adolescência, na vida adulta. Então, era uma catástrofe. E realmente foi algo que mudou a minha vida. E eu zelo muito por isso, pelas minhas pacientes. E estou Fora que muito a feliz gente com esse tá projeto, viu? De poder estar trazendo informações de qualidade para essas mulheres, empoderá-las, porque realmente falta muita informação, né? muito E legal, estou né? muito feliz que vocês estão aqui procurando essa informação, porque isso mostra como vocês se importam com a saúde de vocês. Venham com a gente brincou esse fim de semana que a gente treinou junto. Quem viu a gente treinando juntas? Ai, amei! Que dia que você vai me levar em Aracaju? Tô com saudade de ir em Aracaju. Vamos marcar aqui para você vir, a gente curtir uma praia, fazer um treinão lá no Menina, CrossFit. mas a gente queria fazer um treinão. Vamos movimentar esse povo para ir em São Paulo treinar com a gente. Quem é de São Paulo aí? Começar a marcar uma amiga, uma outra, marcar e a gente botar um Marcar em arroba, Salvador, marcar em Aracaju, marcar em vários marcar em São lugares. Paulo. Quem sabe em agosto, ali pelo meado de agosto, que a gente vai estar lá, nós duas juntas. Quem é de São Paulo aí para a gente fazer um treino em São Paulo? Vamos movimentar esse povo. Um Bora, treino, um bora. café da manhã, uma conversa dessa, um bate-papo desse ao vivo, hein? Que delícia. Todas as perguntas. Misericórdia, esse povo vai vir. Se for as suas pacientes, então, vão trazer. Minha filha, elas fazem Eu vou ter que pós-graduação chamar para os mandar as universitários. perguntas. Pois tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Milena, mais uma vez. Tô amando. Amei. Tô amando. E o povo pergunta, Yasmin, tem que perguntar para você, doutora, até quando vocês vão fazer a live? Enquanto vocês pedirem, quiserem, estiverem aqui com a gente, nós vamos estar com vocês. Isso mesmo. Um Um beijo, boa beijo, noite para Deus todas. abençoe e uma excelente noite de sono. Amém. Beijo, amores. Tchau.